paz de Cristo, e a gente volta nesse estudo de hoje, e aqui falando sobre a visão de Ezequiel, ligado ao Apocalipse, capítulos 4 a 6 principalmente, também ligado aos 144.000, e ligado tudo às histórias de Moisés no Monte Sinai, o povo de Israel ali, Moisés elevado no Monte Sinai. Tudo fala dessa questão de elevação ou arrebatamento, como nós da igreja evangélica chamamos. Também ligado à elevação, à subida de Elias, ali como Eliseu viu o Merkabah, os carros de Deus, entre outras coisas ali na subida de Elias. Também ligado ao trono de Deus, ligado ao templo, o templo de Salomão, toda a ligação com rodas, vários detalhes ali no templo de Salomão que se ligam à visão de Ezequiel. A gente vai ver aqui o site Sefaria, entrar nesse tema. Existe um arrebatamento no judaísmo? Na verdade é que existe, eles usam um termo bastante esquisito para a gente, que se chama misticismo. É o misticismo do Merkabah, que são os carros ali puxados pelo cavaleiro. Tudo liga ali o livro do Apocalipse, livro de Zacarias também, que é tema futuro, né, dos 4 cavalos, os 4 carros ali puxando cavalos, que a gente vê no livro do Apocalipse, Zacarias, e é o tema de Ezequiel também, apesar que essa palavra carro não está lá, mas o tema está lá. Então esse misticismo que eles até evitam, muitos comentaristas judeus, ou rabis como eles chamam, evitam esse tema. Sefaria.org é um bom site para isso. É difícil até se achar detalhes sobre esse Merkabah, muitos evitam, muitos rabis, como eles chamam, muitos comentaristas judeus evitam esse assunto, porque é um misticismo, eles não entendem, mas transporta isso para o Novo Testamento. A verdade é a descida do Espírito Santo no crente, é que é um arrebatamento já é o crente sendo elevado à presença de Deus, na verdade, e é isso tudo que fala o Pentecoste e as festas seguintes que vão nos levar ao reino de Deus e vai levar essa elevação maior e grandiosa do crente, ou dos 144.000, como eu tenho falado. Vão levar estes, que espero que seja nós, a presença plena ao trono de Deus. Então devemos ter sempre em mente os detalhes abaixo que ligam à vinda de Cristo. Nuvem, tempestade, filho do homem, esse termo filho do homem, filho de Adão, Ben Adam, sétimo dia, trono, céu, santo dos santos, etc. São todos temas da visão de Ezequiel, do Monte Sinai, do transporte de Elias ao céu, do trono de Deus também e do templo de Salomão, especificamente ali no Santo dos Santos. Então eu li bastante comentários no site Sefaria, sefaria.org. Selecionei alguns comentários e vou comentar sobre isso, sobre esse tema de elevação, arrebatamento, a visão de Ezequiel. Basicamente eu fui no Sefaria lendo todos os comentários de Ezequiel 1. Eu tenho usado bastante Sefaria e outras fontes judaicas, é bastante importante para ter um entendimento maior do Novo Testamento. Essa é toda a finalidade, claro, o entendimento do Antigo e transportando isso para o Novo. Então Ezequiel no capítulo 1, verso 4, essa pessoa aqui, Rabino, de Rabi, Baia, liga a construção dos querubins do templo com os querubins de Ezequiel. Veja só, existe toda uma ligação dos querubins do templo de Salomão, do tabernáculo, principalmente de Ezequiel, com os querubins da visão de Ezequiel. As 4 criaturas, na verdade, eram querubins, como Ezequiel percebeu ali no capítulo 10. Rambam liga fogo no Monte Sinai, Ezequiel. Então ele vai falar sobre isso, da ligação do Monte Sinai com a visão de Ezequiel. Inclusive, vários comentários falam que no Pentecoste, vale lembrar ali que a tradição judaica, não só a tradição, toda a ligação do Novo Testamento mostra que no Monte Sinai aconteceu ali o primeiro Pentecoste, pela data que o povo de Israel chega ali, depois da Páscoa,
todos os fenômenos ali no Monte Sinai ligados ao livro de Atos, a chegada do Pentecoste, e essa lei nos corações. Quase praticamente todas as cartas do Novo Testamento têm vários detalhes ligados ao Monte Sinai, não à toa, porque é o tempo que a gente vive. Eu diria que é a presença do Espírito Santo derramada que já está disponível num nível bem alto. Por isso que ali a festa do Pentecostes está ali bem separadinha entre as outras 6, 3 anteriores, 3 seguintes, o penhor do Espírito. Então, no capítulo 1, verso 6, Rabino Bahia, novamente, as 4 criaturas, o Hayot, ou seres viventes, ou bestas, interessante, né? Bestas. São aqueles que carregam o trono divino, a vontade divina. Essa toda a questão do Merkabah, os carros, na visão de Ezequiel, se a gente vê ali, Deus ali no topo do trono, e ali o céu, o firmamento, os carros ali embaixo, as rodas. Na verdade, é como se fosse Deus ali no trono. É a visão do trono e ao mesmo tempo do carro, Deus nos transportando, nos guiando, né? Ali Jesus com o jumentinho, é a figura disso. A gente vai ver isso no livro de Zacarias, toda a ligação com o reino de Deus. E no verso 7, capítulo 1, também Rabino Bahia, nota que Rabino Bahia tem vários detalhes interessantes nos comentários dele. Daniel capítulo 7, verso 9, realmente que liga, né? Tenho até falado pouco sobre Daniel, mas tenho que voltar a isso. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Veja só, o trono, né, tinha as rodas, fogo, tudo ali ligado a Ezequiel. Então esse julgamento que vem, que a gente vê também no livro do Apocalipse. Fala muito do trono de Deus e tudo, mas a gente vê que esse julgamento, ele, de um certo nível, ele já tem acontecido. Já está acontecendo, porque a gente vê as religiões o evoluir, ou acabar. A gente vê do catolicismo para a religião evangélica, e a gente vê que Deus está realmente fazendo uma obra. Cabe a gente se ajustar, né? Não assim, coisas novas, na verdade, são coisas tentando voltar a igreja ao que é verdadeiro, ao que é até antigo, não novo. E tradições, né? Tradições religiosas só vão passar. Só vão passar. Aqui no verso 8, Rashi é um dos maiores comentaristas, quase assim, não sei se seria certo dizer idolatrado, mas o Rashi é muito usado pelos judeus. Um comentarista, todos esses, a maioria desses comentaristas da Idade Média, já morreram. Querubins com mãos de homens para jogar as brasas ardentes de fogo, julgamento sobre o povo. Veja só, as mãos ali que estavam ali junto das asas, ou debaixo das asas. E aqui no verso 8, já outro comentarista, Jastrow e outros, então as mãos de homem, eles falam muito que está ligado à misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que Deus vai jogar um julgamento sobre Judá, Deus vai ter misericórdia ali do povo. E é verdade, porque não seria uma destruição completa. Veja só, todos os temas não é o inferno que vai vir, sim, vai vir um fogo de um julgamento, mas é um julgamento corretivo. A mesma coisa se aplica ao Apocalipse. Ezequiel 1, no verso 9, não vou nem tentar falar esse nome aqui e esse, mas alguns comentaristas que falam, até já falei que o livro de Ezequiel, essa passagem especificamente relacionada aos carros de Ezequiel, que essa palavra não está lá, Ezequiel, mas eles leem essas passagens da visão de Ezequiel no Pentecostes, especificamente aquela passagem que tem uma das passagens onde Ezequiel é elevado ao céu, em espírito, ao trono de Deus, e liga muito ao Monte Sinai, por isso que eles leem durante o Pentecoste, né? O Pentecoste, como eles entendem, e a gente vê pelo Novo Testamento também, e a gente entende o Pentecoste ali pelo Novo Testamento também, é o Pentecoste no Monte Sinai. Então as coisas estão, as duas visões, as duas coisas, Monte Sinai com Moisés e a visão de Ezequiel, estão ligadas. E aqui no verso 10, mais uma vez, Rabino Bahia, tem comentários bastante interessantes, uma visão midrashic, que é realmente os comentaristas mais profundos judaicos,
Então, nada, acho que até nada nesse sentido aqui são coisas que a gente no cristianismo já conhece. É o leão, é os animais. Leão, ele fala até que tem uma arrogância, a tradução aqui do inglês para o português, mas esse tem uma arrogância, ou a elevação do leão, que é o maior dos animais da selva, o rei da selva, o boi, ali o grandioso dos animais domésticos, a força do boi, a águia entre os pássaros, a tribo de Dan, o homem supera todos eles, porque foi dado o domínio ao homem, voltando ao livro de Gênesis. Então veja só todo esse tema de filho do homem, tudo transporta ali ao livro de Gênesis, onde o homem tem que ser a imagem de Deus, e a esses que são a imagem de Deus, verdadeiramente, Deus vai dar um reino, um domínio. É muito lindo isso aí. E no verso 13, mais uma vez, Rabino Bahia. Sabemos que os anjos são descritos como relâmpagos no Salmo 104:4. Esse tema é bastante importante, né? Fala até uma nota aqui, porque no Sefaria isso aqui estava em inglês, e acho até que é uma confusão, porque acredito que seja uma tradução do hebraico para o inglês, e há uma confusão às vezes porque o anjo e mensageiro, a palavra é a mesma, e às vezes até ele está falando em anjo em alguns momentos, lá no comentário está falando em mensageiro, né? Aí ele fala, também encontramos esse pensamento refletido em Ezequiel capítulo 1, verso 13. Esse fogo, sugestivo de tochas, continuava se movendo entre as criaturas. O fogo tinha um brilho e um raio emitido pelo fogo. Então, a gente vê aqui no Salmo 104, coloquei aqui na íntegra, bendize, ó minha alma, meu Deus, né, vestido de glória e majestade. Toda essa ligação do céu como se fosse assim, uma cortina ou uma tenda, né, que ele reveste Deus. Tudo tipologia bíblica, e eu até digo que o salmista normalmente quando tira essas coisas, o texto bíblico dá uma indicação, principalmente no hebraico, disso. Não é à toa, não acredito ser uma revelação do nada. Se a gente for profundamente no texto, voltando a Gênesis e outras passagens. Faz das nuvens o seu carro, veja só, ligação de nuvens com carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos, né, anjos ou mensageiros, espíritos, dos seus ministros, fogo abrasador. Muito a se falar sobre isso, na verdade, porque se a gente pegar esse texto em forma de quiasma, né, o anjo vai ligar com ministros, né, o anjo mensageiro. Então, na verdade, você vê o fogo está ligado não só, é claro, à ira de Deus, não, a correção de Deus, através de quem? Através de seus ministros. Isso é grandioso, porque a gente tem falado dos 144 mil, tem falado da igreja verdadeira, claro, essa que vai estar no trono de Deus, ou que já está de uma certa, ou de um certo nível. Somos nós, veja só, a promessa grandiosa, com Cristo nós de reinarmos e participar desse processo de correção durante o reino milenar de Cristo. Isso é grandioso. A gente transporta isso para o Novo Testamento. Lembrando que toda ligação com o Novo Testamento, é claro, não vem ali do Sefaria, é minha essa ligação, porque, é claro, o judeu não tem como aceitar ainda o Novo Testamento. Então, Mateus 24, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja só, Filho do Homem, a visão de Ezequiel, Ezequiel, o Filho do Homem, relâmpago, Monte Sinai, visão de Ezequiel, todos esses fenômenos que falam da vinda do Filho do Homem. A gente vê por Salmos e por outros escritos que esses fenômenos estão ligados à ação dos filhos de Deus, né, dos ministros de Deus também. Um tema lindíssimo que não dá para explorar em poucos minutos, mas é um tema grandioso que, infelizmente, a igreja não entende. É claro que a forma como eu e alguns entendem, né, não é apenas eu, né, como entendemos é através, falo mais uma vez, como um espelho embaçado. Não tire as minhas palavras como algo realmente escrito ali na pedra, como dizem, algo final e certo,
São coisas que a gente vê também os escritos de Paulo, dos apóstolos, são coisas que foram vistas através de um espelho embaçado. Muitas vezes Paulo, os discípulos, eles estão ali tirando textos do Antigo Testamento. Então a gente imagina o que ele está dizendo aqui. Paulo em Tessalonicenses, por exemplo, as trombetas, o som de trombetas, o alarido de trombeta, ele está basicamente se referindo a eventos como o do Monte Sinai, também as palavras de Cristo. Então ele está, na verdade, fazendo referência a um texto que existe. Até para dizer que a visão de Paulo, por exemplo, ou de Jesus, eu nem digo assim, a visão de Paulo é uma visão embaçada, através de um espelho, na verdade, através da tipologia bíblica. Toda a vinda de Cristo, as passagens messiânicas falam da vinda do Filho do Homem, várias vezes quando Jesus fala. Por quê? Porque, veja só, com uma expressão, Filho do Homem, Jesus já vai ligar o que com Daniel, ali onde fala do Filho do Homem também, fala de Ezequiel também. Então essas pessoas são, não só elas são espelho de Cristo, a tipologia de Cristo, mas são tipologia do corpo de Cristo também. Ezequiel no capítulo 1, verso 13, Narmanides, alguma coisa assim. Liga o verso e a passagem, a Shekinah, glória como a luz de Deus. Né? A Shekinah que é a glória, a luz de Deus, que eles ligam isso. Então é bastante importante isso, né? Que é a vinda de Cristo. Até Maria ali, quando ela recebe ali do anjo a notícia da vinda de Jesus, se não me engano no Evangelho de Lucas, tem a ligação ali da Shekinah, porque realmente é um nascimento. Esse nascimento de Cristo já acontece agora, mas, como tenho falado, é uma esperança muito mais grandiosa, é o arrebatamento, como a igreja fala, esse termo, ou essa elevação. Eu não uso muito esse termo arrebatamento, mas é um termo que eu não acredito que seja errado, desde que a pessoa, acredito no meu entendimento e de muitos, tem que ter essa visão do reino de Cristo, não apenas arrebatado para a presença de Deus, que já é grandioso, mas tem essa ligação com o reino vindouro também. Um reino que já existe, por sinal, em nossas vidas. Rabino Bahia, no verso 15, liga a construção dos querubins do templo com as 4 criaturas de Ezequiel. Veja só, as 4 criaturas, realmente Ezequiel define como querubins no capítulo 10. E aqui no capítulo 15, dessa pessoa aqui, Shenei, fala sobre a ligação da história da criação com o tabernáculo, que também se liga à visão de Ezequiel. Então, toda a base de estudos passados, anteriores que eu dei, há poucas semanas atrás, essa sequência do céu e da terra, essa ligação da criação, a história da criação, também a história de Adão e Eva, ali como se estivessem ali no trono ou na presença de Deus, estavam realmente, né? E os céus sendo criados, a terra, toda a ligação com o templo também, o Monte Sinai, o tabernáculo ali, né, com Moisés ali no trono de Deus, ali Safira como o céu, e ali o tabernáculo vai ser o que? Um encapsulamento daquela visão, daquela experiência de Moisés, por todos os fenômenos, né, a glória de Deus no Sinai, no tabernáculo, vários detalhes que já falei. Então, como os judeus falam, o tabernáculo é um encapsulamento da experiência de Moisés no Monte Sinai, ali onde a presença de Deus, a glória de Deus vai aparecer, o fogo, etc. As tábuas da lei ali dentro do Santo dos Santos, as 3 divisões ali do tabernáculo, as 3 divisões ali do Sinai também que teve, é detalhado ali no livro de Êxodo. Então, tudo isso liga ao céu, né? O tabernáculo, o Santo dos Santos ali, a glória de Deus é como o céu, o Monte Sinai é como o céu, né? A nuvem, tudo. A criação ali, liga com a criação, e liga com essas visões de Ezequiel, a história de Elias, arrebatado, e o Novo Testamento também, o arrebatamento. Muito importante, veja só como a gente tem muito material para entender o arrebatamento, mesmo que através de um espelho embaçado, mas temos muito material. E aqui a visão de Elias, né, a visão dos carros, até já falei um pouco sobre isso, e falo aqui, muito interessante, né, esse comentário aqui no verso 19. Deus alargou o Monte Sinai, veja como uma tenda sendo alargada, né, para conter o que? Os milhares de carros. Por quê? Salmo 68, verso 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor, né, o Adonai, está entre eles,
como em Sinai, ou como no Monte Sinai, no lugar santo. Eu vejo os carros, o Merkabah de Deus. Deixa eu ver. Tudo Merkabah não está ali também no Monte Sinai, essa palavra, mas o contexto indica isso. Os carros estão ligados à glória e à presença de Deus, como aqui na imagem o arrebatamento ali de Elias. Esses carros, esse Merkabah, é a visão ali do profeta Ezequiel, como os judeus entendem, e eu acho que está certíssimo realmente. E no verso 20, esse comentário, mais uma vez falando que Deus fez o Monte Sinai ser alargado, né? Como é que ele iria caber milhares de carros? Eles ligam ali com a visão de Isaías, com o livro de Isaías, capítulo 54, né? O céu como uma cortina, dos Salmos também fala sobre isso, Salmo 64 aqui. Né? O céu é como um invólucro, o céu é como algo que pode ser enrolado, mas ele está ali estirado, né? E no Apocalipse a gente vê como um livro ali enrolado. Por quê? Porque vai vir julgamento, esse céu aí, né? Esse céu da religião, ele vai ser julgado, ele vai ser corrigido. Mas é uma correção. Que eu coloco justamente isso, Apocalipse capítulo 6, verso 14, o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Inclusive esse tema de montes e ilhas são temas de Ezequiel. Não vou falar isso agora, a gente vai ter que aprofundar mais esses temas do livro de Ezequiel e ligar com o livro do Apocalipse mais para frente. Interessante, o Apocalipse capítulo 8, verso 5, o anjo tomou um incensário, o incenso fala do tabernáculo, encheu do fogo do altar, lançou sobre a terra, com vozes, trovões, relâmpagos, terremotos que houveram ali. Então, no Apocalipse, toda a ligação com o Monte Sinai e com a visão de Ezequiel também. No verso 24, Rabino Bahia, Deus se manifesta como sons de muitas águas. Em Êxodo 24, Deus manifestou-se como um fogo consumidor na montanha. Também fala da ligação com a subida de Elias, né, esse comentário de Rabino Bahia. Segundo a Reis, o redemoinho no céu, Elias partiu de Gilgal, elevado, e Eliseu viu os carros de Israel, seus cavaleiros. Então, ligação com carros, que eu já tenho falado. E Rabino Bahia também fala sobre as pedras e o peitoral do sumo sacerdote, ele fala de pedras, a safira, por exemplo, então, no peitoral do sumo sacerdote, tudo ligado ali ao Monte Sinai e o sacerdócio também. E aqui alguns comentaristas falam da pedra de safira e os 10 mandamentos, como eu já comentei. A pedra de safira é azul, como o azul do céu, que fala da glória de Deus, e liga também a Números 15, verso 38, e Deuteronômio 22, verso 12, as franjas, né, as bordas ali das vestes do povo de Israel era para colocar um cordão azul ali, justamente para lembrar das leis de Deus. E isso, toda a ligação com o Novo Testamento, aquela mulher do fluxo de sangue que ela toca ali profeticamente nas bordas de Jesus, indicando o crente realmente no céu, vamos dizer assim, atingindo ali o progresso que Deus quer para nossas vidas, estando no céu, vamos dizer assim, cumprindo a vontade de Deus ou as leis de Deus. E para finalizar essa questão do o arco-íris que a gente vê na visão de Ezequiel, a gente vê também no Apocalipse, e fala de um dilúvio, de um pacto, também ligado com leis, na verdade, é um pacto, uma aliança como um arco. Tem alguns comentários importantes sobre isso. E fala de guerra. Será que fala de guerra? Porque é um arco, como se fosse um arco de um arqueiro. Aqui comentários interessantes no verso 27. Tu Harot. Liga o arco-íris com a história de Noé em Gênesis. O arco-íris é um sinal ligado a uma aliança conosco e também com as leis de Deus. A posição do arco-íris não sugere uma guerra, pois o arco está colocado na posição contrária. Então veja só o arco-íris aqui. É como se fosse um arco invertido que, na antiguidade, é o que eles vão falar aqui, os guerreiros chamavam seus oponentes para uma trégua. Então, esse arco invertido, eles invertiam a posição do seu arco, sinalizando paz e conciliação. Então, na verdade, Apocalipse e Ezequiel, a gente vê que há um julgamento, há uma correção, há um dilúvio vindo, na verdade, há uma guerra, de uma certa forma, mas é uma guerra corretiva. Uma punição mais corretiva, como eu falo aqui.
Só para comentar que são vários comentaristas que falam sobre isso, e aqui no final eu só mostro que tem vários outros comentários que falam sobre esse Merkabah, os carros, na visão de Ezequiel, apesar de, como já falei, a palavra Merkabah, o carros, não está ali, mas o contexto, todos os detalhes ligam aos carros, na visão de Ezequiel. Essa ascensão, como já falei, é um misticismo do judaísmo, mas para nós cristãos, é claro, entendemos isso melhor, porque a vinda do Espírito Santo em nossas vidas, nós já estamos na presença de Deus, e esse arrebatamento, essa elevação vai um dia acontecer mais profundamente. Então, no judaísmo, eles entendem assim de uma forma bem mais leve, levam para um misticismo, né, de estar ali junto a Deus, talvez literalmente como Elias, Moisés, Ezequiel. E a gente entende isso que vai literalmente ocorrer, a verdade. É claro que não nesse corpo físico, mas em espírito. É uma coisa difícil a gente descrever em termos literais, porque vamos ser elevados à presença de Deus, e que não mais com essa roupa, vamos dizer assim, como o sacerdote Zadok, ao final do livro de Ezequiel, aquela visão belíssima. Interessante, né? A visão de Ezequiel no início, capítulos 1 e capítulo 10, essas 4 criaturas e tudo ligado a isso. A visão ao final do livro de Ezequiel me mostra um quiasma, né, uma ligação entre as duas coisas. No início, a elevação, essas 4 criaturas. Ao final, o tabernáculo, o trono de Deus, o templo de Deus que liga ao Apocalipse. Veja só, essas visões se ligam, porque o templo de Deus, na verdade, é um templo celestial, como fala o livro do Apocalipse, onde os fiéis vão estar na presença plena de Deus, no Santo dos Santos. Pátio ali, como o livro do Apocalipse fala, está reservado ali para as nações, para as pessoas crentes não convertidos ou que não chegaram às medidas de Cristo. Por isso ali o pátio não era para ser medido, porque a medida de Cristo, todo cristão tem que ter uma medida de Cristo. Se a gente não tem medida, a gente, é claro, não atingiu as medidas de Cristo, e ali o pátio, né, o tabernáculo de Deus, o templo de Deus vai tomar conta de toda a terra. Mas inicialmente nem todos vão estar convertidos ali, vão ficar ali no pátio, vamos dizer assim. E esperamos ser como os 144 mil, sermos os 144 mil, onde estaremos no trono de Deus, verdade? E vamos continuar falando mais sobre esse tema.